A paz do Senhor, meus irmãos. João, capítulo de número 19. João, capítulo 19. João, capítulo de número 19. E enquanto os irmãos localizam, eu quero externar ao Eterno a minha gratidão, façam isso. como costumeiramente faço. Gratidão ao Eterno Rei vivo, por ter restaurado a minha alma dentro de mim com misericórdia. Isso é trecho Grande da a tua oração fidelidade. judaica. Gratidão ao Eterno pela porção do dia que Ele me concedeu, pela porção do dia que Ele te concedeu. Gratidão ao Eterno porque o laço cortou e nós escapamos. Gratidão ao Eterno porque nós deitamos, dormimos e acordamos e Deus tem nos sustentado. Eu costumo dizer que tem gente que deita e não dorme. Outros dormem, mas nunca mais acorda. Porém, você deitou, dormiu, acordou, levantou e está aqui adorando a Deus, porque Ele tem te sustentado. Ao pastor deste ministério, o pastor Demerval Marques, Deus abençoe o seu ministério, alargando mais as suas tendas ministeriais, a toda a sua casa, em todas as suas áreas, dando paz, prosperidade e mais sabedoria. Ao meu amigo Cleidson Araújo, Deus abençoe, juntamente com os irmãos aqui à minha retaguarda, ao pastor Eloy. Deus abençoe, meus irmãos. Como já foi dito, eu sou o diácono Yuri Zacariades. Zacariades é de origem grega, mamãe é grega, papai é Paraíba. Aí misturou isso aqui e deu nisso aqui. João 19, quem achou diz um amém bem forte. Agora você vai localizar o versículo de número João, 32. Capítulo 19, versículo No meu 32. exemplar bíblico está escrito assim: foram, pois, os soldados. E, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Versículo de número 36. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum de seus ossos serão quebrados. Amados, podeis assentar, por gentileza. Ouve. Não tem como falar de cruz se não olharmos o primeiro Adão. Se não olharmos o primeiro Adão. Ao analisar as Escrituras Sagradas, observamos que tudo aponta para o plano da salvação. E Jesus, ao vir desta terra, ele veio cumprir leis, profecias. As leis do Corbã, ou as leis do sacrifício, ele as cumpriu. De que maneira? Para Deus aceitar um sacrifício, era necessário um cordeiro sem mancha. Era contado a terceira costela, ou então no pescoço do animal, e vinha com uma espécie de adaga. Perfurava o animal e o sangue começava a jorrar. Dentro da lei, o Eterno não permitia que sufocassem o animal. O Eterno queria o sangue. E ao menos isso. O Eterno era rigoroso com as leis do sacrifício e dizia que não queria que o cordeiro, ou qualquer que fosse o sacrifício para ele, sendo de cunho animal, não tivesse ossos quebrados.
E ao analisar João 19, você vai ver que Cristo, até na hora do sacrifício, ele cumpre as leis. E observando isto, não tem como falar de cruz se não olharmos para o princípio de tudo. Não tem como falar de cruz se não analisarmos o jardim. Não tem como falarmos de crucificação se nós não alinharmos com a queda do primeiro Adão. Digo isto porque o apóstolo Paulo ele se refere a Jesus Cristo como o segundo e último Adão. Sendo assim, o primeiro Adão, ele está no jardim, não apenas isto, ele tem uma intimidade com Deus imensa. A Bíblia vai dizer que Deus conversava com o homem no crepúsculo da tarde. Todas as vezes no crepúsculo da tarde, Deus tinha um local marcado, uma hora marcada. Para quê? Para se relacionar com o homem. E diga-se de passagem, não é porque você pecou que Deus se afasta de você. Não é porque você vou repetir. Que Deus não é porque você pecou que Deus se afasta de você. Eu disse que no jardim, todos os dias, Deus tinha um local ou um encontro marcado e uma hora marcada para o quê? Para se relacionar com o homem. Melhora isso? Vou melhorar. Vem cá. As escrituras vão dizer que o horário marcado era o crepúsculo do dia. E aí? Que Deus estava no local marcado. E Adão se encontrava com Deus. E os dois começavam a ter intimidade, relacionamento. Outro dia, o que é que acontece? Deus está no horário marcado. Eita Jesus. E o homem se encontra com Deus. E os dois se relacionam. Por quê? Porque o que Deus quer com o homem é comunhão. Só que aí Deus dá uma ordem a Adão. Adão, você pode comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. Dela não comereis, porque no dia que você comer, certamente, o que é que acontece? Adão come daquilo que não era para comer. E aí que o horário de Deus começa a chegar. Meu Deus. Deus é pontual. Qual era o horário? No crepúsculo da tarde. Eita Jesus. O homem peca. E Deus